Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje estou aqui para falar do episódio 17 da terceira temporada de Shingeki. E sim, o vídeo está saindo na segunda-feira, porque tivemos toda uma mudança de programação da exibição de Shingeki. Tem um vídeo que explicou muito bem o que aconteceu aqui no canal. E inicialmente seria adiado aí o episódio aqui no Brasil para quarta, finalmente está saindo então no domingo mais tarde, por isso os vídeos vão sair aqui na segunda. Mas vem assistir porque novamente vamos falar de vários detalhes que você não pode deixar passar em branco e nesse episódio tiveram vários. Episódio esse, aliás, que emocionou uma galera pelo que vocês estão me contando no Twitter e Instagram, me siga lá inclusive, e não é à toa, né? Tivemos vários sacrifícios, mortes ou mortes eminentes. Bem, vamos falar sobre isso, mas já vou adiantando. O que aconteceu, aconteceu. Não vamos sair das regras de Shingeki. Qualquer coisa que vai acontecer daí pra frente não vai subverter qualquer coisa que você já saiba. Dito isto, deixe o seu like, me conta o que você está sentindo após esse episódio, o que está dentro do seu coração, se inscreve para não perder nenhum vídeo e vamos lá. E eu queria só lembrar vocês que eu vou estar na Anime Friends desse ano, tanto em São Paulo quanto no Rio, na sexta e no sábado, nos dois eventos. Depois vão lá na página da Anime Friends conferir toda a programação, os dias que eu vou estar e eu espero todos vocês. E essa batalha na sua reta final reuniu realmente muitos sacrifícios. Erwin liderou toda uma galera, vários ali que se alistaram agora para a tropa de exploração, que era da polícia militar, que não estavam acostumados com tantos titãs, com tanta situação tensa, e agora eles estavam cavalgando direto para a morte, após um discurso extremamente motivador do Erwin. Muita gente nas minhas redes sociais falou, nossa, se eu estivesse lá até eu ia. Realmente o Erwin tem esse dom. E mesmo que ele caia, porque ele foi o primeiro a cair, ele foi atingido por uma pedra na direção ali do rim e ele cai do seu cavalo com um ferimento certamente muito grave. E ainda assim todos continuaram seguindo. Todos foram em direção às pedras, vendo o que tinha acontecido com seu comandante. Em um ataque que era suicida, em um ataque que era uma distração e, por ser tão bem articulado e por ser tão bem, na verdade, inesperado, o Bestial não percebeu que estava se aproximando dele. Um Levi que vinha desde lá de baixo, aos poucos, conduzido pela linha de titãs que estavam bem dispostos ao lado do Bestial. E eu queria chamar a atenção de vocês, especialmente para o Bestial. Porque o Bestial é uma figura que você já vê agora com mais detalhes, o portador não sabe o seu nome, seu passado, sua história, mas há nuances que são importantes de você perceber. Por exemplo, ele tem algumas variações de humor. Ele parece muito obstinado, com raiva daquelas pessoas, ao mesmo tempo que tem algum tipo de pena. E a raiva dele é dessas pessoas que ele está batalhando, porque ele verbaliza uma raiva contra os Hais, os verdadeiros ali herdeiros da família real dentro das muralhas, porque ele sabe que foi a família Hais que então teve a coordenada e apagou a memória daquelas pessoas lá dentro e, portanto, eles não sabem a sua verdadeira origem, a história do mundo e, segundo ele, por isso estão cometendo os mesmos erros o tempo inteiro, que aquele ataque suicida seria igualmente um erro. E ele fica tão irritado de pensar nisso que ele estraçalha as pedras na sua mão e vira um pó, ou seja, sua arma virou pó. E ele tenta se controlar e ele fala algo também muito importante, que é que ele não é igual ao seu pai. E quem é o seu pai e por que ele se compara, quer dizer, ele não quer se comparar com o pai. Tudo isso tem explicação, mas é importante que você entenda a construção dele, porque é uma construção que vai ser utilizada e ressignificada depois. De qualquer maneira, ele vai para cima das pessoas, tendo pena ou não parecendo muito bem o que ele quer ou não, ele está obstinado a matar todos. Vocês querem vir pra cima? Não vão desistir? Então vocês vão morrer com meu novo arremesso incrivelmente potente. E é isso que ele faz. Ele vai derrubando vários. O anime não tem realmente caprichado no gore, a gente não tem cenas explícitas de vísceras, realmente temos só alguns sanguinhos pulando. O sangue em maior quantidade que a gente vê nesse episódio é do próprio Bestial, um titã, não de seres humanos, mas você vê que a tragédia acontece. O campo de batalha acaba se transformando em um campo cheio de corpos. E é através desse sacrifício desses corpos que o Levi consegue se aproximar. Então você já perceba que o Levi tem uma missão que por si só já era muito importante, difícil e que está amparada por uma montanha de cadáveres. E ele consegue se aproximar do Titã, do Bestial, com um golpe inesperado, mas foi por causa da vida daquelas pessoas que ele fez isso, inclusive do Erwin. Ele não sabe se alguém sobreviveu, se é que alguém sobreviveu.
E na investida desse pessoal, a gente tem um momento que é importante de ver, por exemplo, o Marlo, que a gente conheceu na temporada passada, pensando na pessoa que ele gostava, que não estava ali com ele, e ele se emociona. E quantas pessoas ali não estavam abrindo mão de pessoas queridas, de família, de sonhos, deixando tudo de lado em prol de uma causa maior, porque eles confiaram no Erwin. E isso daria certo? Parcialmente, porque o Levi chega e ele estraçalha o bestial. E eu tava ali tirando print da cena, eu percebi como eles capricharam, especialmente nessa cena, que foi muito rápida sim, mas ela foi muito bem animada. Eu fui parando frame a frame e pouquíssimos frames não eram bem trabalhados. A cena realmente foi para mostrar que o Levi estava com toda a vontade, ele chega estrategicamente, porque ele acaba com o braço de ataque do bestial, ele cega o bestial para ele não conseguir enxergar, ele o derruba tudo muito rápido, não dando tempo, inclusive, dele endurecer a sua nuca. Então ele consegue expor o portador, mas aí o Levi comete um erro. E é importante que a gente entenda que sim, foi um erro. O Levi naquela hora, ele estava muito mais embebido de sentimentos, inclusive raiva e depois de medo, de perda, de dor. Porque ele estava sofrendo. Você vê que ele pensa que ele tem um serum titã. Não esqueça que eles têm isso porque ele recebeu isso do Kenny. E não esqueça que um serum titã transforma alguém vivo, tá? Pode estar ferido, mas tem que estar vivo, em um titã irracional. E o que o Levi pensou? Vira titã irracional, mas se eu tiver um titã aqui racional, na figura deste ser aqui bestial, por exemplo, é só esse cara que levou o serum e se transformou em irracional, engolido e pronto, ele volta a ser humano, eu salvo alguém. E ele tá pensando claramente em quem? No Erwin. Então, apesar dele ter uma missão explícita, muito importante, direta, ele não mata o portador do bestial. Ele fica alguns segundos pensando que ele precisa poupar para utilizá-lo e ele não pensa nas variáveis, ele não pensa nas situações que poderiam acabar levando ao que aconteceu. Ele perdeu o portador do bestial, ele não o matou, ele não cumpriu a missão pelo qual o Erwin e todos os outros estavam ali se sacrificando. Porque apareceu o nosso mochilinho, o nosso quadrúpede, e pegou o nosso portador do bestial, e o Levi conseguiu escapar, mas viu o seu alvo indo embora. Porque a gente tem que entender que foi uma coisa muito rápida. Então o quadrúpede chegou, poderia inclusive ter atingido o Levi, mas o Levi se deslocou para não ser ali abocanhado, mas aí ele perdeu o seu alvo. Nisso, inclusive, ele não considerou que o portador do bestial controlava titãs. Ele tampou a boca dele com uma lâmina, mas vai saber se ele precisa verbalizar sempre as ordens. Depois, de qualquer maneira, escapando, ele mandou que os outros titãs restantes atacassem o Levi, que conseguiu atacar, mataram por um, sobreviveram, ainda tinha uma lâmina, mas, de novo, o seu objetivo era matar o bestial. Ele não matou. Enquanto isso, ainda havia outros 2 titãs dentro de Shiganshina, em uma situação também muito difícil de conseguir reverter, mas o Armin, ele cria um plano também, ali com um paralelo com o Erwin, de sacrifício, e ele se sacrifica sozinho, não leva mais ninguém. Ele faz um plano de ir até o Eren, enquanto o resto do grupo ali, como Mikasia, Jean, Connie e Sasha, vão pra cima do blindado com as 3 lanças do trovão que restam, porque o blindado voltou, ele se regenerou a ponto de conseguir levantar, mas ele tá meio desfigurado, a gente vê isso, mas ele tá bem, tá em pé para conseguir ser mais um desafio, resolvem lá, porque o Armin vai junto do Eren, o acordar, fazer um plano que no final das contas era se sacrificar para ganhar tempo, para que o Eren então utilizasse uma estratégia para que ele atacasse o Bertold mais indefeso, sem que ele visse. Como que isso funcionou? O Armin, ele é medroso? É. Mas o Armin ficou inseguro durante o episódio passado inteiro. E ele viu as consequências disso, e ele de repente achou o ponto de segurança dele, assim como o Eren disse que tem um. O Eren não falou que mesmo com todo medo, quando ele pensa na liberdade pela qual ele está lutando, ele fica forte? Então, o Armin pensou no seu sonho, de chegar no mar. Mesmo que esse seu sonho que está dando força, talvez nunca se concretizasse por causa do que ele ia fazer, mas ele estava com força para fazer, obstinado. Assim como o Bertold também estava obstinado. Você vê um pesar no olhar dele. Ele gosta daquelas pessoas, mas seja lá por qual motivo que a gente ainda não teve explicado no anime, ele precisa fazer. Então, se tem que matar todo mundo, ele mata. Se tem que matar o Armin, ele mata. Mas ele não está se divertindo. Ele tem sentimentos bem diferentes do que o bestial lá fora, por exemplo. O Armin consegue acordar o Eren e ele precisava, então, tomar o tempo do Colossal, desviar a sua atenção, igualmente ou muito parecido, inclusive, com o que aconteceu lá fora com o bestial, enquanto o Eren fingia que caiu, sim, o seu titã fingiu que caiu,
para que ele parecesse imobilizado lá embaixo, no pé da muralha, enquanto ele endurecia o seu corpo e enquanto o titã do Colossal liberava vapor em direção ao Armin, que não deixou claro para o Eren que ele estava disposto a morrer. Inclusive disse que não ia ficar muito tempo, então o Eren corre porque eu não quero morrer não, hein? Mas ele sabia o que ia acontecer. Ele sabia também para que ele estava caminhando. E o Armin fica exposto ao vapor muito quente, que depois se torna mais quente. Essa também foi uma cena que o anime trabalhou bastante, privilegiou em relação a design, e a gente vê que ele começa a queimar, ele vira carvão, ele pega fogo. E ele se grudou ali à arcada do Colossal, que não evaporaria diferente da sua pele, porque ele precisava ficar ali fixo o tempo todo. E o Bertold não percebeu que o Armin estaria fazendo aquilo, qual o propósito dele fazer aquilo. E o propósito era, como a sua visibilidade do Colossal estava um pouco prejudicada por causa do grande vapor, calor, fogo que ele estava soltando, então ele não percebeu que aquele corpo parado ali embaixo, na verdade, era um corpo endurecido. Ele não viu o corpo virando isso, não viu o Eren saindo do Titã e indo o atacar quando ele já estava indefeso, porque ele evaporou tanto, quer dizer, ele fez sua carne virar tanto vapor que ele ficou ainda mais magro, mais indefeso, mais fácil de ser atacado pela nuca, pelo Eren, como acontece. Só que nisso, obviamente, a gente vê que o Armin virou carvão. O que já estava ali aparecendo na cena que a gente viu rapidamente no fim da primeira parte da temporada e também apareceu na abertura em um frame muito rápido que eu analisei, inclusive, aqui no canal. Com tanto sacrifício, com tanta dor, eles conseguem retirar o Bertold, o Eren consegue retirar o Bertold, a gente vê, inclusive, que no preview ele ainda está com ele. A gente vê também que, ao mesmo tempo, o plano contra o blindado era conseguir usar 2 lanças para abrir a sua mandíbula, enquanto a última, com a Mikasa, atacaria a nuca por dentro da boca, mas uma das lanças da Sasha não consegue o atingir, inclusive a Sasha fica bem ferida, e a Mikasa não conseguiria, então, fazer a sua parte final conclusiva. O que acontece? Randy surge, com o olho muito ferido, mas ela surge ainda com uma lança, consegue abrir a mandíbula e a Mikasa expulsa um Reiner que não estava 100% ainda recuperado para fora da nuca do seu titã. Portanto, os 2 titãs dentro de Shiganshina, sim, foram derrotados, pelo menos até esse momento. Essa é a situação de vitória? Não exatamente. Porque esse foi um episódio de muita dor, de muitas perdas, de muito luto, de consequências extremamente negativas para o pessoal, que era um grupo gigante e agora, independente de quem você acha que sobreviveu ou não, tá bem reduzido. Lá no campo nós vimos um sobrevivente, do cabelo ruivinho, o que chama Floch, e aquele que estava com medo, inclusive, no último episódio, e ele tá procurando sobreviventes e não acha ninguém. Veja que a perda para a humanidade foi gigantesca, o bestial continua vivo e seja lá mais quem, o quadrúpede, quem mais é inimigo. Que segredos eles não sabem porque a memória da humanidade foi apagada? O que eles desconhecem está no porão ainda? E quando eles vão chegar no porão? E como eles vão lidar com tudo isso? Existe uma tensão muito grande, a gente vê no preview que há momentos importantes ainda a acontecer, tem um enfrentamento entre Eren com o Bertold refém e também o quadrúpede e o portador do titã bestial. O que eles vão se falar? O que vai acontecer? Lembrando que temos um corpo do Armin carbonizado, Eren sofrendo, Mikasa sofrendo, um Levi que aparece ali com o seu cero de titã. Lembro novamente que esse cero não pode ser utilizado em cadáveres, apenas em pessoas vivas, mesmo que machucadas. E também surge no preview o Floch com alguém nas suas costas, loiro da tropa. O que vai acontecer? O que eu posso dizer é que o próximo episódio sim reúne ainda mais emoção, muitas controvérsias em momentos bem difíceis ainda. Se você por acaso sofreu, gostou do episódio, no próximo você vai sofrer um pouquinho mais. Eu acho que esse episódio ele conseguiu trazer bastante emoção. Eu, como leitora do mangá, não esperava menos que isso. Eu acho que a direção do episódio passado foi melhor. Acredito que direção, edição e trilha foram melhores para privilegiar o que a gente estava acompanhando, que foi conseguindo progredir para que os seus sentimentos e emoção também ascendessem, melhorassem. Nesse episódio em si, eu acho que tivemos alguns pontos altos e algumas transições que foram menos trabalhadas claramente. A trilha sonora em si, eu acho que ela foi ok. Eu senti falta de maior potência, que é o que caracteriza mais os momentos mais emocionantes de Shingeki desde sempre. Não é que ela foi ruim. Tivemos muitos momentos de silêncio claramente propositais, talvez em relação ao luto, à perda, à dor, à tensão, mas eu acho que silêncio e trilha baixa foram
grande demais em maior volume de tempo do que precisaria em Shingeki, já que esse era o episódio de caprichar na emoção, na direção, no design em si, que foi muito bom em alguns momentos e em outros bem medianos, mas pelo que eu vi, especialmente para quem não leu o mangá, funcionou, especialmente no fator surpresa do que aconteceu. De novo, não vou dizer o que acontece, espero o próximo episódio, tá pertinho para você ter todas as respostas, mas claramente sim, mortes, dor, perda, consequências péssimas, isso aconteceu e não vai mudar. E de novo, qualquer coisa que possa acontecer daqui pra frente no próximo episódio será sob as regras do que você já sabe em Shingeki. Nada para além disso. Você pode fazer teorias, mas sempre utilizando o que você já sabe. Essa é a única dica que eu dou. Deixa o seu like, porque a gente vai comentar mais sobre isso ao longo da semana, fique tranquilo. E se inscreve aí no canal se você ainda não for inscrito para acompanhar todos esses próximos vídeos. E não deixe de me contar o que você achou deste episódio, porque eu tô muito curiosa. Tivemos um momento de destaque incrível pro Armin, que foi o herói deste episódio. Tivemos destaque, obviamente, pro Levi, que foi muito bom e grandioso, mas cometeu um erro muito grave também. O Eren, que também saiu bem no seu momento, Mikasa, Jean, Connie, Sasha, que se esforçaram, e uma Hanji que está viva sim, mas também ferida pelo que aconteceu. A humanidade com certeza, ganhando ou não, sofreu um baque gigantesco e as coisas continuarão acontecendo ainda mais no próximo episódio. A gente se vê então nos próximos vídeos. Tchau, tchau!